Com 16 anos eu comecei a trabalhar no lugar. Nesse lugar eu fiz várias amizades, inclusive a de um rapaz. Esse rapaz, ele era um rapaz super tranquilo. Muitas das vezes ele chegava meio que com o olhinho cansado, com uma energia baixa, se sentindo bem triste com várias situações. E a gente começava a conversar e ele sempre desabafava e me pedia conselhos, porque ele se sentia muito culpado pelo relacionamento que ele tinha com a namorada. Era um relacionamento que eu considerava muito tóxico, porque os dois brigavam muito e tinham muita possessão, rolava muita coisa entre eles viviam indo e vindo, era meio bagunçado. E ele sempre chegava sobrecarregado no trabalho e eu vivia enchendo o saco dele para ele sair dessa história triste e tal. Até que em uma dessas indas e vindas, ele ficou um tempo separado, a gente saiu, a gente se encontrou e a gente ficou. Só que era uma coisa assim, bem esporádica, não existia sentimentos um pelo outro, era uma coisa normal, ele era um amigo colorido. Eu gostava de estar com ele, porque quando ele estava sozinho, ele era legal, divertido, engraçado, fazia piadas e toda vez que ele estava com a garota, ele vivia um peso no olhar dele e eu não gostava daquilo, então eu não queria separar os dois, eu queria apenas que ele fosse feliz, essas coisas assim. E aí, beleza. Um dia eu tava em casa, isso aconteceu bem recente, tá, gente? Foi em dezembro do ano passado, tem alguns meses. Eu tava em casa, normal, né? Tenho 17 anos de idade, eu tava mexendo no meu telefone e eu decidi convidar umas amigas pra gente poder ir numa adega que abriu perto da minha casa e tava cheio de bebidas, de promoção de bebidas, de copo de bebida, essas coisas. Eu combinei com duas amigas, né? E aí eu convidei esse meu amigo colorido, digamos assim, pra ir também, né? Pra gente se divertir. Ele falou que ia, eu falei que levaria duas amigas, ele levaria dois amigos. Eu fui, chegando lá, ele atrasou bastante, eu fiquei até um pouco grilada assim com ele, meio brava. Mas quando ele chegou, ele me explicou que um dos amigos não foram. Por quê? Porque ele acabou caindo de moto e não quis ir mais pro bar. E aí eles voltaram para ajudar um amigo e depois eles seguiram o caminho. E deu tudo certo, porque uma amiga minha também não tinha como ela ir, porque a gente estava de moto, eu e um amigo, e não tinha quem buscasse ela. E ali no bar a gente bebeu, a gente fumou, a gente curtiu, meu irmão foi para lá também. A gente estava se divertindo. E eu lembro, inclusive, que ele me contou que ele precisava de ir na delegacia, porque a ex dele tinha feito um boletim de ocorrência contra ele. E na hora eu até zoei, falei, nossa, você ainda tá nessa história triste? E dava pra ver, assim, nos olhos dele um medo, uma preocupação, não sei. Mas enfim, eu lembro depois que eu propus de nós irmos pra uma parada de um rolê muito bacana que tinha em um ponto perto da nossa casa, se não era tão perto, dava pra gente ir, todo mundo topou. E na hora eu decidi ir de moto com ele, né? E quando nós fomos subir na moto, ele falou assim, põe o seu bobojaco. E o meu zíper tava rasgado, ele rasgou na verdade o meu zíper, tava meio bêbada, não lembro. E ele falou que a gente passaria na casa dele pra pegar uma blusa e seguir caminho. E no caminho eu tenho flashes de que ele estava brincando o tempo inteiro na moto, ele fazia graça. Eu não entendi, eu sei que eu sempre confiei bastante nele porque ele ama andar de moto e eu estava me sentindo segura, mas eu senti que ele estava zoando na moto, não estava andando de forma normal. Foi quando eu simplesmente me deparei com flashes de ambulância, de hospital, de maca. Eu vi a minha mãe e eu não sabia o que tinha acontecido, a minha cabeça estava doendo e eu não conseguia entender. E eu lembro de vozes me falando de cirurgia, falando de procedimento, falando de urgência. E foi tudo muito confuso. Eu passei por uma cirurgia, fiquei 2 dias no hospital e meu olho estava roxo e ninguém me explicava o que estava acontecendo, eu não conseguia me movimentar. Eu não conseguia falar e eu perguntava para os funcionários, para os médicos, para os enfermeiros, para todo mundo que estava ali, onde estava o rapaz, se o rapaz estava no mesmo hospital do que eu. E todo mundo me olhava e falava que ia tentar encontrar uma informação e me falar. E ninguém me falava nada. E a minha mãe também me falava que não sabia de nada. No 3º dia que eu estava no hospital, que eu estava muito machucada, eu estava também com queimadura de 3º grau. E eu não sabendo nada do que tinha acontecido comigo, o meu irmão me liga. E eu lembro que as palavras dele foi assim, vocês dois estavam muito rápido, vocês bateram a moto, ele caiu e você caiu também. E eu me perguntei
como ele estava, como que era. E ele me disse o que tinha acontecido com ele, como que era que estava o estado dele. E o meu irmão disse que não sabia dizer. E eu sabia que estava todo mundo mentindo para mim. Então eu pedi para minha mãe me dar o meu telefone, porque ele tinha ligado o telefone da minha mãe. E minha mãe me falou que meu telefone tinha dado perca total no acidente. Não tinha sobrado nada do meu celular. E eu tava assim, precisando, sei lá, entender o que tinha acontecido. Eu peguei o celular da minha mãe e entrei nas minhas redes sociais. Ai, foi quando eu recebi o baque. Todos os nossos amigos estavam de luto, porque ele tinha morrido no acidente. Ele foi. E como já tinha 3 dias que tinha acontecido, era o dia do velório dele. Eu estava totalmente impossibilitada de ir, porque eu estava toda machucada, né? Toda fraturada. E depois que eu recebi alta, eu fiquei muito mal de não ter ido no velório dele, eu fui pra casa. E aí o meu irmão me explicou o que foi que aconteceu. Todos nós estávamos na adega, bebendo, fumando, curtindo, nos divertindo. E foi quando eu coloquei o meu bobojaco, né? Se vocês não sabem, bobojaco é aquela roupa bem grossa de moto. E o meu irmão disse que ele estava tentando acompanhar a gente, estava todo mundo de moto. E meu irmão estava tentando acompanhar também o meu amigo, né? Meu amigo colorido. Só que ele tava muito rápido, ele ficava o tempo inteiro, a galera fala meter um grau, que é tipo empinar de uma roda, e ele sempre gostou bastante de ficar empinando de uma roda. O negócio é que ele começou a acelerar muito, muito mesmo, e o meu irmão começou a perder, não queria avançar do jeito que ele estava avançando, porque ele estava muito rápido, fazendo graça, empinando. Meu irmão não queria. E foi quando ele entrou numa via e não tinha ninguém, porque era um horário onde não tinha ninguém na rua, mas veio um ônibus fretado. E bem na hora a moto bateu, e no que a moto bateu, jogou ele na hora para debaixo do ônibus, jogou eu no chão. Eu levei uma pancada na cara, por isso que meu olho estava roxo. Eu quebrei a minha costela e o meu braço, e o tanque da moto com a pancada explodiu, fazendo pegar fogo em mim e nele. Então, por isso o motivo da queimadura de 3º grau no meu corpo. E naquele momento, meu irmão falou que quando ele chegou, eu estava acordada, eu estava assustada, eu estava desesperada. Eu tentava querendo engatear, só que por conta da minha costela quebrada e do meu braço quebrado, eu estava imóvel. E foi quando eu perdi as forças e eles conseguiram chamar a ambulância e prestar socorro ali no momento. Eu acredito que eu não tive uma fratura mais grave, ou talvez não vinha a óbito com as queimaduras, porque o meu bobojaco protegeu a camada do meu corpo, né? Ele queimou ali, desgastou o fogo numa primeira camada. Por quê? Porque como teve a primeira camada do jaleco, aí veio a primeira, segunda e terceira na minha pele, provavelmente eu teria sido esturricada se aquele bobojaco, se eu não tivesse vestida nele. E ele veio a óbito na hora, não tinha o que ser feito, ele não foi levado nem pro hospital, porque foi o que aconteceu com ele, né? Além dele ter levado a explosão, ele ainda foi totalmente queimado. E aí conseguiram me levar e eu fui uma sobrevivente. E é muito recente isso que aconteceu, né? Eu sinto muita falta dele, eu sinto uma sensação estranha no meu corpo ainda de ter passado por essa situação. A única coisa que eu posso dizer para as pessoas quando eu conto essa história é o cuidado com dirigir e com beber, o cuidado com ficar corajoso quando tomar álcool e ficar empinando e ficar brincando, em colocar sua vida em risco, né? Porque ele não estava sozinho, ele estava comigo, infelizmente. Ele veio a óbito, nada nunca vai trazer ele de volta. E eu sinto muita saudade dele, ainda estou em processo, né, de cura, ainda estou fazendo fisioterapia, ainda estou me tratando, tanto psicologicamente, como emocionalmente, como fisicamente, para lidar com toda essa situação de uma forma menos pesada. E para todo mundo que eu converso, eu falo que eu tive uma segunda chance na vida. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, eu acredito que o que a gente pode tirar dessa história é realmente o cuidado do álcool com, né, a condução.
Infelizmente, acidentes acontecem, acidente já fala, foi um acidente, ele aconteceu. Então, se o acidente já é propício a acontecer sem você estar alcoolizado, imagina com álcool, né? Se quando você está dirigindo no trânsito, no dia a dia, você tem que dirigir por você e pelo outro, imagina quando você perde o controle, o equilíbrio e ainda faz a condução um meio de brincadeira, né, gente? Moto, carro, não é brincadeira, né? Não é legal a gente colocar a nossa vida em risco, principalmente se a gente estiver alcoolizado, né? A gente tem que ter consciência, tem que ser consciente e tomar cuidado em misturar os dois, né? Sempre que você for beber, não tô falando pra vocês não beberem, tô falando pra vocês, quando forem beber, irem de uma forma com qual alguém vai te levar em casa depois, né? Você saber como você vai chegar, qual é o meio de condução, qual é o meio de transporte, pra você simplesmente não dar louca, voltar com a pessoa bêbada, colocar a sua vida em risco, ou você tá na condução bêbada e colocar a sua vida e a vida de alguém em risco, porque infelizmente é uma carga que a gente leva pra sempre, é uma experiência que vai ficar marcada pra sempre e provavelmente com muitas terapias e psicólogos para conseguir desbloquear o trauma que tudo isso pode ser gerado. Me manda sua história se você já passou por algum acidente, se você já perdeu alguém em acidente, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.